Olá, meu nome é Camila Moritug, sou artista visual, designer muralista da cidade de Guarulhos. Estou aqui hoje no Parque do Trote para mais uma intervenção urbana do Mulungu Cultural. Quando a gente traz a arte para um espaço público, não convencional, a gente estimula a curiosidade nas pessoas e também abre uma porta para que essas pessoas passem a olhar a arte de uma nova maneira, não convencional do que elas estão acostumadas. Por exemplo, museus, galerias, ou então ter que se deslocar a um lugar onde ela já espera encontrar isso. Quando a gente traz isso para um parque, atrelado ao processo de sinalização, nós exploramos outros processos de curiosidade nesse público. Salve, salve pessoal, meu nome é Dara Roberto, sou idealizadora e coordenadora geral do Mulungu Cultural e hoje a gente está realizando aqui mais uma das intervenções urbanas, que é um dos produtos que a gente tem no Mulungu Cultural. As intervenções urbanas têm o propósito de gerar uma reflexão crítica no meio urbano, então nas pessoas de forma direta e indireta. Então essas intervenções acontecem em espaços públicos ou aberto ao público, que as pessoas transitam, e essas intervenções são justamente para gerar reflexões acerca da utilização dos espaços, ocupação do espaço público, e ela pode ser feita de diferentes formas, através das artes visuais, de instalações, de performances, enfim. E as reflexões que a gente traz sempre tem relação com esse meio, né? Então pode ser em relação à moradia, pode ser em relação à utilização dos equipamentos. O parque está localizado na região da Vila Maria, Vila Guilherme, onde o Mulungu Cultural já tem uma atuação forte. Além da informação principal de ativação do espaço de leitura, do Bosque da Leitura dentro do Parque do Trote, ele também traz uma intervenção visual da artista Camila Moritug, proporciona ao espaço uma nova vivência, uma nova interação. Então o não lugar passa a ser um lugar também contemplativo de arte dentro do espaço urbano. Então nós estamos inserindo uma série de 5 painéis aqui que tem a função de sinalizar, informar as outras possibilidades dentro do parque e também incentivar o consumo das artes visuais de uma maneira direta a quem se aproximar para consumir isso e indireta com aquelas pessoas que simplesmente estão transitando pelo parque. O papel do artista não é só expor o seu trabalho. Eu acredito que ele precisa também fornecer, junto ao público, ferramentas para essa interpretação. Quando a gente se reúne com o público que vai consumir, a gente pode sintetizar através das nossas técnicas como artista, essa comunicação às vezes não velada, essa comunicação às vezes que não é direta, mas também que provoca identificação com o público. Então, é interessante como artista a gente reconhecer o território que a gente está se instalando, os recortes de história que estão vinculados a isso e unir isso numa obra de maneira que as pessoas que vão enxergar isso possam se sentir pertencente também. Não simplesmente chegar e colocar o meu trabalho como se fosse algo particular meu, mas sim como se tivesse sido construído coletivamente. O título da obra é Raiz Ancestral e ela é composta por 5 placas de ferro pintadas a spray e que serão distribuídas pelo parque como uma maneira de sinalização até o Bosque de Leitura, onde vai rolar uma nova ativação aqui no parque. A construção dessa obra ela foi pensada de maneira que a gente pudesse abordar as pessoas que frequentam aqui de uma maneira sensorial. Então eu trouxe paletas não convencionais que se destacam da natureza, como o vermelho, azul, para que ela tenha o propósito de sinalização explícita, não fique camuflada durante a sua instalação, mas que também leve as pessoas e instrua até o Bosque de Leitura. A obra desenvolvida aqui no Parque do Trote, ela é uma continuidade de um estudo experimental que eu venho fazendo, que chama lapidação. Esse estudo ele envolve testes e manualidades através do recorte
e essa interação digital. Existe uma pesquisa em andamento minha, que é sobre a digitalização e a camuflagem digital, como a gente se esconde através desse conceito no dia a dia, nas redes, e como a gente utiliza isso para se comunicar. Esse processo de intervenções visuais desenvolvida junto ao Mulungu Cultural foi muito interessante porque dessa vez o próprio parque serviu de ateliê aberto para a construção das obras. Então durante esses 2 dias eu pintei no parque com as pessoas passando, conversando comigo, procurando, com os pássaros aqui, os animais do parque. Então teve toda essa interação não controlada. Eu acho que esse é um processo muito estimulante para todos os artistas. Você não ter controle do que pode acontecer ao seu redor. Uma outra intenção nossa é gerar uma alteração de paisagem. Então a gente verifica, identifica um lugar que pode estar como um não lugar ou que necessita, na nossa visão, a partir dos fundamentos do Mulungu Cultural, de alguma ação específica que tenha relação com o local, com o território, né? E acontece essa consulta antes, e a gente faz essa intervenção no meio para uma alteração da paisagem, uma troca de experiência mesmo. Então, possibilitando outras experiências artístico e socioculturais para o território através das muitas possibilidades, e nesse caso, essa intervenção de sinalização informacional vinculada às artes visuais também. Principalmente nos espaços públicos ou espaços artísticos e culturais, a gente identifica que a sinalização ela tem sido ineficiente no sentido de que não comunica o que deveria comunicar, ou seja, que aquele espaço é existente, que aquele espaço pode ser frequentado, utilizado e, consequentemente, mais ativo, vivo e pulsante. Então, identificando essa falha, né, essa ineficiência, a gente trouxe essa proposta com a dinâmica já fundamentada nos conceitos da intervenção urbana, para tentar alterar esse cenário também, além da paisagem, alterar o propósito da sinalização, né, que é ser efetiva e comunicar. Então a gente traz uma nova perspectiva de fazer isso através do incentivo também à produção das artes visuais. Bom, a minha relação com a Camila Moritug já vem de um bom tempo, né? A gente se conhece há muitos anos e além de amiga, pessoalmente falando, a gente tem uma parceria profissional que já vem de um tempo, então alguns trabalhos que nós desenvolvemos, a gente pode destacar uma série de painéis, né, que nós fizemos para a Casa de Cultura da Vila Guilherme, da Zabumba ao Pandeiro é um Toque, que é uma obra visual em homenagem ao Dia do Samba e ao Dia do Forró. E aí essa parceria que a gente já tinha profissional também se estendeu ao Mulungu Cultural, né? Então a gente tem ideais, valores e objetivos muito alinhados profissionalmente falando dentro do setor artístico-cultural, e aí a gente também continuou desenvolvendo alguns outros trabalhos vinculados a essa proposta das intervenções urbanas. Realizamos uma intervenção na Quadra da Fortuna, localizada na Vila Gustavo, trazendo uma nova proposta para um espaço esportivo, né? Então a gente trouxe também as artes visuais como forma de ressignificar e revitalizar aquele espaço. Realizamos também lá na Rua da Horta, na Baracela, na comunidade do Baracela, no Parque Novo Mundo. Agora aqui no Parque do Trote, e um adendo também, a Camila Moritug é responsável por toda a nossa identidade visual. Bom, é importante ressaltar que todas essas atividades elas foram realizadas através da produção executiva da UKIND Produções, da qual eu sou fundadora também. Então eu a utilizo como um meio de conexão, além dos profissionais que, enfim, estão alinhados aos objetivos da produtora, é uma forma também de centralizar uma série de produtos que eu idealizei, né? Produtos, grupos e projetos, né? Do qual aqui a gente está falando do Mulungu Cultural. Então a UKIND ela acaba servindo como um instrumento e um meio para conexão de objetivos em comum e realização das nossas propostas artísticas, culturais, da forma que a gente acredita, da forma que a gente acha que merece trabalhar, buscando sempre esse horizonte mais digno também para os trabalhadores da cultura. Os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos junto ao Mulungu Cultural têm sempre esse caráter público, né? Esse caráter social, de interação com o meio com um propósito útil para aqueles que vão consumir. A gente não vai partir só para o lado estético da pesquisa ou da produção do artista, mas também fazer com que essa obra ou essa arte em específica traga um pouco mais de dignidade, um pouco mais de valorização
nos lugares por onde a gente passa, ou então melhore a condição de interação daquelas pessoas com o espaço público, não pensando só no trabalho do artista em si. O artista está funcionando ali como uma ponte, um mecanismo de fazer valorizar aquele espaço que está sendo usado. E aí essa união tem sido muito produtiva junto ao Mulugu. Entra com essa proposta e eu, com a parte criativa, me adapto a isso, num consenso, junto ao público, vai fazer parte disso.